Hoje vamos falar, gente, sobre essas dores musculares que chegam nesses dias mais frios, mas principalmente nessas mudanças bruscas de temperatura, Exatamente. né, doutor Rogério? Às vezes os pacientes, não é tão comum, mas os pacientes reclamam também. Está muito frio, de repente ficar quente, eles também reclamam. Na verdade, é a alteração da pressão barométrica que provoca essas dores, né? E quando está muito frio, a contratura muscular, a diminuição da irrigação, então isso acaba levando o paciente a ter dor. Agora imagine, num país como é o nosso, aqui em São Paulo a gente vive isso, as 4 estações do ano no mesmo dia. No mesmo dia. E o que a gente vê, né, essa história da dor no período de frio é tão importante que a gente vê nos países onde neva, onde tem uma queda de temperatura realmente importante, que muita gente, uma boa parte da população, principalmente as pessoas com mais idade, acabam migrando durante um período do ano para lugares mais quentes. Por quê? Porque realmente dói. Então essa história que o paciente fala, olha, eu estou com dor, é verdade. É para acreditar, É né? para acreditar. Temos mitos e verdades? Vamos vê-los? Vai mandando suas perguntas, hein? O primeiro deles, olha... Vamos ver qual é? Dor muscular pode desencadear outros problemas como inchaço, cãibras e fraqueza muscular. Verdade. Verdade? É verdade. O paciente pode ter câimbra por causa da própria contratura, o edema, porque falta de movimento, então é verdade. Vamos ver mais um? O próximo? No inverno, há uma diminuição no fluxo sanguíneo por constrição vascular e a friagem pode aumentar ainda mais a sensibilidade. É isso que a gente falou, né? É engraçado, então todo mundo já deve ter dado aquela batida no dedo do pé quando está frio e quando está calor, ou no joelho. Quando está calor é uma dorzinha, dói, quando mas não está é tanto, frio né? parece que vai morrer de tanta dor. Por quê? Porque a sensibilidade está aumentada mesmo no inverno, no frio, com abaixo da temperatura e dói mais. Então, fazer cirurgias no inverno, a recuperação é mais dolorosa ou não necessariamente? Não necessariamente, Não? porque no paciente a gente cuida mais, pede para o paciente se agasalhar, diminuir, evitar essas trocas de temperatura. Então, para o paciente, acaba não mudando. Depois de um tempo, quando o paciente já está bem, ele reclama sim quando cai a temperatura. Tem gente que consegue até prever se vai chover ou virar o tempo. É verdade. E é engraçado que isso é uma verdade. Os pacientes falam e acertam e a gente acredita, ainda não se comprova, mas eles estão falando e realmente acontece. Mas na prática isso funciona, né? Na prática isso funciona. Vamos ver mais uma? A necessidade de aquecimento da musculatura provoca contrações, deixando algumas partes do corpo mais doloridas. É verdade. É? E é exatamente isso. Porque quando a gente está com frio, a gente treme. Para quê? Para aumentar a temperatura, causar um ganho de temperatura no músculo e isso, às vezes, quando em excesso, acaba provocando dor na pessoa. Então, a pessoa que fica tremendo demais, a hora que para ou durante o próprio tremor, acaba tendo dor. Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Repare que as pessoas batem né? os dentes de frio. É verdade. Mas e depois continua doente porque teve um cansaço, excesso, um uso em excesso, exatamente. E muito rápido, são movimentos muito rápidos, aquele tremor. Então isso também pode gerar dor. Olha, vamos ver mais uma? Dores musculares podem estar associadas à postura incorreta. Muito importante isso, né? que a gente vê a grande maioria dos pacientes, hoje os pacientes, as pessoas ficam trabalhando muito tempo sentado na frente do computador, 8, 10 horas, você vê isso muito frequente. Então a gente muitas vezes tem que reeducar a postura desse paciente, porque eles não conseguem trabalhar de tanta dor que sentem. E fazendo uma pequena correção de postura e fortalecendo a musculatura, acaba você consegue perdendo resolver as o problema. dores, Na né? verdade, o que a gente faz é isso. Primeiro se corrige a postura, faz um treino muscular aí do jeito, com a atividade que a pessoa quiser e melhora a dor. Depois de um tempo, às vezes volta, porque a gente tem a tendência a perder a postura que foi adquirida. Mas dessa forma a gente consegue minimizar os problemas, muitas vezes resolver o problema do paciente. Porque vai depender mais da gente do que do médico. Exatamente, exatamente. Né? A lesão muscular é sempre do mesmo tipo. Não. Não, né? Pode ser a traumática, a lesão postural, crônica, por causa do frio. Então, existe uma diferenciação e elas não são iguais. Vamos ver mais uma. Não é possível diferenciar a dor muscular simples de uma proveniente de lesão. Ao contrário do que nós acabamos de falar, né? Sempre a gente, ou na maioria das vezes, a gente consegue identificar a causa daquela lesão muscular, né? Por um trauma, por uma postura inadequada, pelo frio. Então, dá para a gente diferenciar assim. O que às vezes a gente não sente é na hora que a gente faz o movimento, que a gente tem aquela atitude, a dor. Você sente depois, né? Então, isso é muito comum quando você está fazendo uma atividade física e costuma se falar, tá quente, e não sente mesmo, continua fazendo. Tem aquela fisgadinha, aquela coisa leve, quando para, quando esfria,
cai a temperatura e aí aumenta a sensibilidade e aí as pessoas começam a sentir dor. E às vezes são dores importantes, lesões importantes, sim, né? Mas naquele momento a pessoa não percebe. E aí o pior é que não percebe, continua fazendo um movimento com peso excessivo ou uma acaba se errada, machucando, né? Fala assim, olha, eu vou um pouquinho mais para frente. Jogador de futebol, né? Olha, eu quero tentar mais um pouco, e se machuca para valer. E passa a ter uma lesão séria, difícil de tratar, que vai ficar muito mais tempo afastado. Então, assim, sentiu a dor ali, para a atividade física. Ninguém é um atleta profissional, pode parar, né? Não vai mudar a vida da pessoa. Para porque às vezes a lesão pode ser leve e você transformar ela numa lesão grave. Vamos ver mais uma. Próxima, o estresse e a tensão provocam dores musculares. Ixi. Muito, né? Demais, muito. Né? Isso é uma das outras causas. Quando a gente pergunta no consultório, então, postura, estresse emocional, estresse de trabalho. Estresse de trabalho é muito importante. Por quê? Porque a pessoa fica sentada na cadeira, todo contraturado, estressado. Normalmente é na região cervical, na parte dos ombros, mexendo no computador. Normalmente você acaba vendo essa situação. E a pessoa chega morrendo de dor, com torcicolos horríveis, né? Com dor. O que eu posso fazer? E muitas vezes o problema não é tão grave, mas o que acontece é que a dor é muito importante para o paciente. E limita, né, a pessoa no movimento. Extremamente. Né? E depois a pessoa que tem dor não trabalha direito, principalmente a pessoa que trabalha com a cabeça, não consegue pensar, porque está com aquela dor, aquilo é incômodo, e aí fica mais nervosa e você acaba criando um círculo negativo muito importante. Eu não sei, mas quando eu estou tensa, para mim é assim, eu encolho um pouco os ombros. Todo mundo. Você fala, gente, mas por que encolhe o ombro? Quando você vê, e não é muito, você encolhe um pouquinho, mas é o suficiente para depois você ver que já amarrou tudo. Exatamente, é uma atitude de defesa, né? Né? E fica mesmo, e causa exatamente isso, né? É a síndrome da pessoa que carrega o mundo nas costas, né? Do Atlas. E dói mesmo, é muito importante, isso é uma verdade. E o bom, gente, é você não ficar mexendo, que tem gente que fala assim, já sei, eu vou fazer uma massagem, porque aí eu sei que é aqui que está doendo, e aí a gente pode prejudicar, né? Então, mais, né? A massagem é assim, né? Você precisa tomar cuidado, tem que estar na mão do bom profissional que vai fazer, né? Hoje, a quiropraxia é uma coisa muito importante e a gente usa, é uma medida boa, mas existem profissionais especializados. Sim. Hoje tem uma faculdade para a pessoa poder aprender a manipular outra pessoa. Então, não é qualquer curioso, qualquer pessoa que vai fazer. Existem ótimos profissionais no mercado, massagistas, tudo que entende o que vai fazer, mas tem que entender o que vai fazer, não é fazer à toa, são profissionais, exatamente. Vamos ver o último mito e verdade, depois a gente vai para as nossas perguntas. Exercícios físicos devem ser evitados enquanto a dor se mantiver. Então, isto é muito polêmico. Existem médicos que o paciente chega no consultório e fala, para de fazer atividade física, e a gente vê isso. Existem outros médicos que não. Qual é a minha conduta? Eu deixo o paciente fazer o que não causa dor, porque a pessoa que está fazendo atividade física, ele está produzindo substâncias que melhoram, as endorfinas que melhoram até a dor. Então, desde que aquela lesão, aquele trabalho físico não seja prejudicial, que aquilo que ele está fazendo não cause dor, ele pode fazer. E aí ele vai adaptar a atividade física que ele está fazendo para não sentir dor. Você, uma pessoa que treina muito, faz muita atividade física, você manda ele parar, é muito ruim. Você já faz um dano psicológico na pessoa. Então, é melhor limitá-lo ao que ele vai fazer do que não deixar ele fazer nada. Mas isso é controverso, inclusive no meio médico. E cada um tem que sentir o seu próprio corpo como responde, né? Exatamente. Porque, obviamente, que a gente tem que seguir a orientação médica, mas a gente tem que ir passando para o médico aquilo que a gente vai percebendo que vai acontecendo no corpo. Exatamente. Né? Tem pacientes que, por exemplo, né, vamos na dor nas costas, que é o mais comum, tem paciente que não consegue andar, então não adianta você ir para a academia. Agora, tem gente que ele se sente melhor andando, fazendo uma atividade do que parado. Então, você precisa sentir o paciente e liberá-lo para fazer a atividade que é compatível com o que ele está sentindo naquele momento. Por isso que a gente sempre evita parar a atividade física. Deixa ele fazer a atividade física, mas o que ele pode fazer, o que não vai desencadear dor. Vamos ver a primeira dúvida que surgiu, de quem que é? A Alice. Costumo sentir muitas dores na perna quando faz frio. Meu joelho também dói muito. Dá para tratar a dor em casa com relaxantes e pomadas?
Olha, não é indicado, né? Precisa ver o que está acontecendo. Até pode ser que o médico dê um relaxante, dê uma pomada, mas aí vai passar por uma avaliação médica, né? Precisa ver a causa, porque pode ser uma dor muscular, mas pode ser uma dor vascular, varizes, uma insuficiência vascular. Então, a paciente precisa ser avaliada, né? Ah, estou com dor na articulação, por quê? Porque tem uma artrose. O que está acontecendo? Como é que é a atividade? Então, uma série de coisas que precisam ser avaliadas, que pode ser exatamente o que ela está falando e pode não ser nada disso. Por isso que é o médico Por que tem isso que é que analisar, precisa procurar né? um profissional para poder avaliar. Então, Alice, vá para o médico, vá ao ortopedista para saber direitinho o porquê dessas suas dores. Dependendo do que for a causa, o tratamento vai ser orientado por ele, tá? Vamos ver mais uma? Renata, faço exercícios funcionais no Parque do Ibirapuera todos os dias às 6 da manhã. Porém, com o frio que estava fazendo, parei com a atividade física. Senti que minhas dores musculares nas pernas aumentaram muito, principalmente na panturrilha. Isso pode ser por conta dos exercícios ou porque parei com a atividade física. Muito provavelmente, porque parou com a atividade Parou, física, né? É difícil sair da cama às 6 horas da manhã, né? Para fazer ginástica, Eu acordo ir todo pro dia às parque. 6. Eu acordo às 5h30, então é complicado. Mas tudo é um hábito, né? Mas é um hábito, principalmente para quem faz atividade física e se adapta nessa hora, agasalhe-se, é importante estar bem agasalhado e vai fazer a ginástica, não para. Provavelmente, não dá para a gente afirmar, mas essas dores é porque parou a atividade física. E depois, quando volta, depois de um Dói de período, novo. dói de novo. Dói porque está desacostumado, É. perdeu massa muscular, até readaptar o organismo. Então, o ideal é que assim, tá frio, vai andar mais rápido, né? Se agasalhe Aquece a bem. musculatura, né? Sempre, né? É muito importante. As pessoas acham que não precisam se agasalhar no frio. Tem que se agasalhar para fazer esporte, porque a perda de calor é muito importante. O organismo trabalha mais, dá uma sobrecarga cardiológica. Então, é importante se agasalhar. Ah, vou transpirar mais. Vai transpirar, não tem problema. Depois se hidrata, toma bastante água, bastante líquido, mas sinta-se confortável no começo da atividade. Vai fazer o esporte. Então, Renata, volta às atividades. Tudo certinho. Vamos ver mais uma? Poliane, tenho artrose e sinto que no frio essa dor piora. Além disso, surgem dores no pescoço e nos músculos do braço. Há algo que eu possa fazer para diminuir essas dores? Então, é aquilo que nós estávamos conversando. Com o frio aumenta a sensibilidade. Quem tem um processo de artrose, de desgaste articular ou um processo inflamatório, que é uma artrite, isso piora com o frio. Por isso que ela sente dor. Provavelmente é por causa disso que ela sente dor. O que ela faz? Se agasalhar bem e manter a atividade física dela, se mexer, isso deve melhorar com ela. Mas, preciso da dor, procurar um médico. Às vezes a gente acha que está com dor muscular, que o melhor é ficar paradinho. Quanto mais parado você fica, mais essa Pior dor é a piora, dor, né? pior a dor, né? A gente costuma fazer uma comparação que, assim, né, o carro gasta mais quando está parado do que está andando. O organismo é a mesma coisa. Tem que se mexer, tem que se movimentar. Claro que existem limites, mas tem que se movimentar. O jeito certo, mas Exatamente. tem, né? Vamos ver mais uma? Kelly, o que é melhor para dores musculares? Compressas de água quente ou fria? Isso é uma Boa dúvida pergunta. importante. Boa pergunta. Na verdade, os dois são bons, né? Mas quando usar cada um, então? Na verdade, o tempo é o mesmo, mas o que a gente pensa é o seguinte, né? Faça um teste. O que é mais confortável? Colocar uma bolsa de água quente nas costas, principalmente na região lombar, ou um gelo? Então, o gelo dói, provoca dor, mas o gelo tem um efeito muito bom, como anti-inflamatório, como analgésico, no tratamento da dor. Então, os dois acabam funcionando. Então, depende. Por exemplo, se você machucou o joelho, está com uma dor no joelho, o joelho aceita mais um gelo, o tornozelo, tudo. As costas, principalmente na região lombar, tem muita sensibilidade. É difícil aceitar. Então, o que a gente recomenda? Região lombar, o calor, porque as pessoas aceitam melhor. Extremidades, o frio, né? Mas, na verdade, nesses processos crônicos não traumáticos, é indiferente. É o que a pessoa se adapta melhor. Exatamente. Então, se eu me sentir melhor com uma bolsa de água fria, uso a fria. Se usar água quente, uso a quente. Quando tiver o trauma, não. Quando tiver o trauma, aí é o gelo que entra em primeiro lugar. Mas no caso só de uma dor muscular, né? Exatamente. Olha, gente, esse nosso passo aqui é primordial porque a gente acaba aprendendo juntas, né? Mas nada supre a necessidade da gente ir ao médico. Porque aqui a gente fala de uma forma bem abrangente, né? Mas no médico ele vai saber direitinho qual o nosso problema, com a individualidade, o melhor tratamento, a nossa história de vida, porque isso conta bastante. Sim, exatamente. Também, né? Sim. Quer dizer, não é só saber qual é o meu problema agora, o que causou esse meu problema é na história de vida, né? Tudo uma história, né? Como a pessoa viveu e vive.
Faz a diferença. Vou passar para vocês o site do Rogério Vidal, que é o www.rogeriovidal.com.br. Acessa lá. Tem umas matérias muito legais, os contatos dele também. Se você quiser sugerir um tema para a gente abordar aqui, faça isso, que é bem-vindo, viu? O doutor Rogério Vidal retorne e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.